Agora, pessoal, eu quero aproveitar que a gente está fazendo o nosso debate aqui e trazer também um assunto que nós colocamos para vocês no início do nosso 3 em 1, mas que a gente não jogou na nossa roda ainda, que é a manifestação do presidente da República de que o problema de Maduro é da Venezuela, ou Maduro é problema da Venezuela e não do Brasil. E eu quero entender de vocês se vocês começam a perceber algum tipo de mudança na estratégia e até no discurso do presidente da República em relação a esse que já foi um aliado lá atrás. Começo contigo, Piperno. Claro que é um problema venezuelano, eu venho dizendo isso desde sempre. Quem pode derrubar o Maduro, quem pode mudar a política venezuelana são os venezuelanos. Então, o que o Brasil pode fazer? Bom, lá no BRICS, no sentido de agora, providência prática, vai. Lá no BRICS, o Brasil falou, a Venezuela não. Muito bem. Outros países vão e, da mesma forma, interrompem os seus laços comerciais, isolam a Venezuela. Isso também é uma medida prática, que a gente pode achar que tem efeito ou não, mas é uma medida prática. Agora, do ponto de vista de uma mudança mais definitiva, quem pode realmente fazer algo é o venezuelano. Ninguém vai invadir a Venezuela para remover o Maduro. Acabou isso no mundo. Então é um problema dos venezuelanos, sim. Você concorda, Gani? Eu concordo que o governo e o PT, essencialmente, começam a entender que a Venezuela está se tornando um peso muito grande. Então, o presidente atual, o presidente Lula, faz esse movimento de afastamento e críticas ao Maduro porque entende que é um ônus político para o seu governo. Vamos lembrar que o PT foi um grande derrotado nas eleições municipais. A popularidade do presidente também não decola como antes. E isso está ligado, em parte, a uma percepção do público em relação à política externa brasileira que, outrora, fazia acenos, tapete vermelho para o regime de Nicolás Maduro. O presidente Lula, um político hábil, começa a perceber isso e começa a fazer um distanciamento estratégico em relação à Venezuela, mas por questões políticas. Ô, seu Zé Maria Trindade, esse distanciamento cola? Olha, a Constituição brasileira, ela tem um capítulo lá que fala das relações internacionais e é muito clara de respeitar a autodeterminação dos povos, diz a Constituição. É pela paz e autodeterminação dos povos. Isso só já deveria ser usado pelo presidente Lula lá no início para não dar apoio ao Maduro, não recebê-lo aqui em tapete vermelho e assim por diante. Eu me lembro de uma frase aí, de uma briga de casal, quando disse assim, olha, meu filho, você para mim é problema seu. Já desde o início, lá atrás, Lula deveria ter falado isso. E pronto, não dar apoio, não dizer, eu estou preocupado com o povo da Venezuela. O povo da Venezuela vai chegar um momento que vai trocar de regime. Não é possível, não é possível. Esse povo está sofrido demais. A onda, olha, quem tinha condições de sair da Venezuela saiu. E não veio só para o Brasil, né? O Brasil nem é o maior destino dos venezuelanos, até pela barreira da língua, né? Então, assim, é o momento do governo brasileiro fazer isso mesmo, se distanciar. E, claramente, isso já está colocado, até porque o Maduro não quer ficar de amizade mais com o governo brasileiro, não. Fala, Segré. Quando o presidente afirma que a Venezuela é um problema dos venezuelanos, o caso de Maduro, eu confesso, adoraria entrevistar algum dia o presidente, porque a minha próxima pergunta teria sido, então podemos concluir que o problema da Palestina é dos palestinos e o problema da Ucrânia é dos ucranianos, porque o presidente deu apitos em função desses projetos que são da geopolítica. E devemos lembrar que por um voto, que foi uma abstenção do Brasil e uma ausência do México, entre outros países, os organismos internacionais, a OEA especificamente, não conseguiu colocar na pauta defesa dos direitos humanos da Venezuela. Então, como aplica? Tem venezuelanos que ganham $5 por mês. A pobreza extrema é quando você ganha menos de $1,90 por dia. Esse é um problema dos venezuelanos também, porque eu não posso defender os direitos humanos somente no meu país e nós outros não são humanos ou não têm direitos. Então, uma fala complicada. Me parece que, do ponto de vista da prática, o presidente está certo. Cada um tem os seus problemas e cada país deverá resolvê-los.
Mas quando você tem ditaduras, fica muito claro que a população desse país não tem condições de resolver absolutamente nada. E aí é onde entram os organismos internacionais. De novo lembrando, a OEA não conseguiu intimar a Venezuela para a defesa dos direitos humanos por uma abstenção, entre outros países do Brasil. Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você fez aí. Não, é porque, veja, eu, com todo respeito, Segredo, não vejo simetria entre as situações da Venezuela com a Palestina e a Ucrânia. Lá a gente está falando de conflitos, de guerras, né, de uma complexidade geopolítica que a Venezuela não tem. A Venezuela é uma questão de uma ditadura interna. A Venezuela não está em guerra com seus inimigos externos, não tem nenhum conflito além de fronteiras. E, infelizmente, é uma ditadura que caminha para se tornar uma ditadura de partido único, mas é algo que só os venezuelanos podem resolver. Segre, quer contrapor algo? Rapidinho. Agora, não é uma questão, Piperno. Quando você tem pessoas que são mortas, como você justifica um partido e uma pessoa como o presidente Lula que defende tantos direitos humanos que não se preocupe pelos direitos humanos dos venezuelanos? São pessoas, são seres humanos iguais. As pessoas que foram sequestradas pelo Putin foram crianças, 19 mil. Por isso tem um penal tribunal da Haia que não permite que o Putin circule. E devemos lembrar, o presidente falou, devemos resolver a questão para que Putin consiga voltar a circular pelo mundo. Pô, tem direitos humanos diferenciados. O presidente deveria ser, na minha humilde opinião, um pouco mais cuidadoso. Mas há uma mudança de postura, né? É clara a mudança de postura do governo brasileiro.